O título de nossa meditação desta manhã é Os Sonhos de Deus para a Sua Igreja. Eu lembro muitos anos atrás que eu ouvi um sermão do reverendo Abival, que ficou sempre no meu coração, o sonhador. 2000 anos atrás, Jesus Cristo disse uma coisa importante que devemos sempre lembrar. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é nossa, é de Cristo. E quem edifica a igreja é Cristo, mas não o faz sozinho. A Bíblia nos ensina que nós que seguimos e adoramos a Cristo, que somos membros de sua igreja, somos instrumentos, protagonistas, participantes da graça de Deus e da edificação de sua igreja. Somos todos e todas discípulos missionários. Veja quantas pessoas hoje cedo já participaram na frente, na adoração do povo de Deus. Hoje a igreja que nasceu no dia de Pentecostes já está presente em todos os continentes, em todos os países, e 1/3 da população do mundo é cristão. Sim, sem dúvida, Cristo está edificando a sua igreja. Porém, as portas do inferno, ou seja, as forças do mal, dentro e fora da igreja, não dão sossego. A edificação da igreja é uma tarefa difícil nos dias de hoje. Eu cheguei no Brasil em 1972, jovem, missionária, sem experiência, numa nova cultura, aprendendo português, e comecei uma jornada de aprendizagem, autocrítica, transformação e inculturação. E nas igrejas onde servi em vários estados no Brasil, eu descobri uma fé profunda. Cristo edificando sua igreja. Aprendi do apóstolo Paulo que é melhor trabalharmos juntos. Deus me deu muitos companheiros e guias brasileiros e brasileiras, até eu me naturalizar brasileira. Valdice Naves, uma missionária formada no Instituto Bíblico em Patrocínio, Minas Gerais, se tornou minha irmã e colega de trabalho. E após ser ordenada pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos em 1986, uma missionária desta igreja, Aparecida, me apresentou ao reverendo Abival, que me recomendou ao reverendo Antônio de Godoy. E meus 4 anos no seminário da IPI em Londrina me moldaram como professora de missão e educação cristã inserida no contexto brasileiro. Ao longo dos anos, eu tive o privilégio de participar com líderes da IPI em muitas reuniões, inclusive várias nesta igreja. Me traz muita lembrança hoje. E o que sempre me impressionou aqui e na denominação é o papel da IPI como voz reformada no mundo. Uma igreja aberta ao diálogo, comprometida com educação e missão, corajosa, crítica, compassiva. Por isso, com muita admiração e gratidão a Deus por sua existência e ministério aqui e no Brasil, eu ofereço-lhes hoje meus sinceros parabéns por mais um ano de vida desta igreja. Em todo lugar onde trabalhei no Brasil, e na América do Sul, aulas na China, na África, Cuba,
constatei em todo lugar a mesma coisa. Cristo está edificando a sua igreja. Com todas as dificuldades que a igreja enfrenta em sua luta contra incontáveis tipos de mal neste mundo moderno, e com todas as suas falhas e limitações, que não são poucas, eu amo a igreja de Jesus Cristo e tenho confiança na promessa de Cristo: edificarei a minha igreja. Mergulhei uns anos atrás na carta aos Efésios. É profunda, fala dos mistérios de Deus em Cristo. Revela coisas incríveis sobre a imensidão do projeto de nosso Deus soberano e sobre o importantíssimo papel da igreja nesse projeto. O que o texto que lemos em Efésios 4 diz para nós aqui hoje? Quais são os sonhos de Deus para a sua igreja? E como nós podemos participar ativamente no projeto de Deus? Eu quero compartilhar 3 atitudes que são marcas e metas da igreja como um todo. Preservar a unidade, apreciar a diversidade e almejar a maturidade. 3 palavras-chave: unidade, diversidade e maturidade. Preservar a unidade. Observem bem no texto essa prática essencial da igreja. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Cristo está edificando sua igreja. Nesse processo, aprendemos em Efésios 2 que Cristo está derrubando barreiras que existem entre grupos de crentes e criando um corpo. Unidade e paz são sonhos e dons de Deus. São realidades já realizadas pelo Espírito. Mas também são tarefas, desafios, disciplinas, práticas da igreja. Deus nos chama para experimentar, valorizar, nutrir, cultivar, promover, proteger e preservar a unidade do Espírito dentro e entre as igrejas. É viver o que confessamos no credo apostólico, a comunhão dos santos. Deus vem em gratuidade, somos salvos pela graça, mas Deus pede nossa colaboração. Preservar a unidade do Espírito é uma atividade contínua e árdua. É saber conviver respeitosamente com nossas diferenças e remover tudo que ameaça nossa unidade. É construir pontes que conectam, em vez de erguer muros que nos separam de nossos irmãos e irmãs. A igreja é chamada a ser uma comunidade unida, que adora, ajunta, soma, ensina, edifica, serve e testemunha. Mas qual é a base e fundamento da unidade da igreja? Por que a unidade e a inclusão são tão importantes na igreja? Prestem atenção no texto. Há somente um corpo e um espírito,
como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nossa unidade na igreja é baseada e fundamentada no caráter de nosso Deus Trino, que é um só Deus em três pessoas distintas, unidas. Cremos no Pai, no Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo, desde sempre juntos. Deus é um, mas não é solidão. Deus é comunhão. Deus é comunidade. É trindade. São os mistérios da fé. Por isso, a unidade faz parte da identidade de Deus e da identidade de sua igreja. É um fato. Há um só corpo de Cristo. Por isso, Paulo pergunta aos coríntios: acaso Cristo está dividido? Deus tem uma só igreja. Cristo está edificando uma só igreja. E nós temos o privilégio de participar nessa obra divina. Anotem bem a súplica de Jesus na sua oração missionária em João 17. A fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nossas atitudes colaboram com o desejo de Cristo, expresso nesta oração, ou contradizem e atrapalham o pedido de Cristo. Unidade é vital para nosso testemunho efetivo ao mundo. Somente a igreja que tem paz pode ser um instrumento de paz e uma alternativa ao caos e violência. Somente uma igreja reconciliada tem credibilidade para anunciar boas novas ao mundo. Nossas divisões são um verdadeiro escândalo para o mundo. Há somente uma igreja cristã e uma só missão, porque adoramos um só Deus. Por isso, trabalhamos em parcerias na missão de Deus. Juntos e juntas, trabalhamos muito melhor. Vocês aqui são um corpo, com um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas o corpo de Cristo é muito maior do que essa bela comunidade local. Vocês fazem parte do presbitério de São Paulo, do sínodo, da denominação, da tradição reformada no mundo. Enfim, da Igreja de Cristo espalhada em todo o planeta. Somos um corpo com crentes em outras denominações, países e tradições. Como podemos, então, experimentar mais e promover mais nossa unidade em todos esses níveis? Esta é nossa tarefa, nosso desafio. E por que é tão difícil? Será que as forças do mal promovem conflitos dentro das igrejas? Mas não vão prevalecer. Cristo está edificando um só corpo, um só rebanho, com um só pastor. Por isso, vamos nos esforçar cada vez mais para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz no corpo de Cristo. Agora vamos para a segunda atitude e meta da igreja autêntica. Apreciar a diversidade. A unidade num só Espírito não é uniformidade.
Não quer dizer, graças a Deus, que somos todos iguais e que concordamos em tudo. Isso seria tédio e acomodação. E seria difícil crescer. O fato é que a unidade se enriquece pela diversidade de dons. Somos todos diferentes. Cada pessoa escreve sua história e constrói sua vida dentro do seu contexto e sobre certos princípios, virtudes e valores. Temos perspectivas, experiências e interpretações diversas. A variedade brilhante das flores, plantas, animais, climas e terras no mundo que Deus criou, nos mostra que nosso Criador aprecia e se deleita com a diversidade. Mas Deus coloca essa magnífica biodiversidade dentro de ecossistemas com ritmos que funcionam com harmonia e sintonia, garantindo colheitas e equilíbrio no universo. É unidade com diversidade. É importante ressaltar que o texto aponta para nossa individualidade aos olhos de Deus, que conhece o nome e o íntimo de cada pessoa. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Somos salvos pela graça e recebemos dons pela graça. Do mesmo jeito que cada ser humano foi criado à imagem de Deus, cada um e cada uma tem algo valioso para contribuir na igreja. Cada pessoa tem algo para nos ensinar. A fantástica criatividade e diversidade dos dons, talentos, experiências e vocações do povo de Deus faz parte do plano divino da edificação da igreja e da missão no mundo. Nossos dons são nossa capacitação para diversos ministérios, que são complementares. Cada parte, com sua individualidade, é essencial. E a soma da diversidade toda é maior do que as partes. Contudo, enxergar diversidade como riqueza pressupõe cooperação. Temos que aprender a honrar, respeitar, apreciar e até encorajar a impressionante diversidade de dons e ministérios no vasto corpo de Cristo. Pessoas que são diferentes de nós, que têm algumas interpretações bíblicas e experiências espirituais diferentes de nossas, podem nos brindar com muitos dons e exemplos cristãos. Se temos a disposição de nos abrir, cresceremos na fé. Agora, reconhecer os dons dos outros requer interesse, humildade, abertura e receptividade. Em 1 Coríntios 12, Paulo provoca os grupinhos fechados na igreja e fala assim sobre a unidade do corpo de Cristo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Quer dizer, a existência da igreja requer diversidade de membros. Depois ele ainda diz para os bem certinhos e orgulhosos que os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários e que Deus lhes concede muito mais honra. Deus é cheio de graça e surpresas. Por isso pergunto, sabemos nos abrir
para valorizar e receber os dons de outras pessoas, mesmo sabendo que não são perfeitas na sua doutrina e prática, e nós somos. Às vezes achamos que abrir-nos a ideias ou perspectivas diferentes ameaça a nossa própria posição e identidade. Temos até medo do diferente, mas não é assim, não. Ao contrário, no diálogo e na colaboração com pessoas que têm dons e histórias diferentes de nós, podemos articular nossa experiência de fé com mais clareza e podemos nos aprofundar com mais coerência naquilo que cremos e fazemos. Também podemos nos complementar e sempre aprender algo das outras pessoas. É praticar a atitude, a virtude da humildade, da hospitalidade. As igrejas têm aprendido a apreciar e usar diversos instrumentos e estilos de música dentro dos cultos. E hoje vimos um belíssimo exemplo disto. E o órgão, já estava pensando, o primeiro órgão da catedral é um dom para a comunidade, e vocês vão ter mais um. Meus parabéns, eu volto para ouvir. Somos diferentes, temos dons diferentes, estilos de música diferentes, somos de gerações diferentes e participou hoje também todas as gerações. A geração digital vive num mundo novo da informação e das redes sociais e procura seu espaço nas igrejas. E a moderna catedral online é outro belo exemplo. Em Cristo temos algo muito forte que nos une numa só fé. No amor de Deus é possível, sim, viver a divergência na convergência, a diversidade na unidade. Vamos, portanto, celebrar nossa rica diversidade enquanto vivemos nossa unidade no corpo de Cristo. Há mais uma atitude que abraçamos na vida e na igreja: almejar a maturidade. Nessa esplêndida diversidade de dons, Deus tem dado dons de liderança a muitas pessoas na igreja. Não é que são melhores ou maiores, mas são essenciais. Porque a igreja de Deus tem líderes, especialmente pastores, pastoras e mestres. Efésios prossegue para nos explicar sua função em relação a cada membro e ao todo. É para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos e todas cheguemos à unidade da fé, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A maturidade da igreja vem quando todas as pessoas, de todas as idades, crianças, adolescentes, jovens e adultos, atingem um desenvolvimento integral, físico, intelectual, emocional, social e espiritual. Somente quando todos exercem plenamente seus variados dons é que o corpo todo cresce. Crescemos, servimos a Deus e a comunidade, nos edificamos e amadurecemos juntos e juntas no corpo de Cristo. Unidade com uma rica diversidade leva ao crescimento e maturidade. A plena maturidade não se consegue individual, mas coletivamente. Temos que crescer juntos. As imagens em Efésios 2:22 nos ajudam a entender isto. Lemos que cada membro da igreja é como um tijolo que faz parte de um santuário vivo
ainda em construção e que juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso quer dizer que temos que juntar e unir todos os tijolos. Em Efésios 3:16, descobrimos mais uma coisa surpreendente. É que precisamos preservar a unidade e apreciar a diversidade e estar arraigados e alicerçados em amor para podermos compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vejam, é só junto com todos os santos e santas, ou seja, membros do corpo, que podemos compreender a plenitude do amor de Cristo e assim atingir a maturidade. Quer dizer que nem vou experimentar a profundidade e a plenitude do amor de Cristo sem a ajuda e participação de outras pessoas. Agora, como a igreja toda e todas as pessoas chegam à estatura da plenitude de Cristo? Isto é, a essa maturidade completa, essa formação por inteiro, essa vida plena, essa transformação integral e integradora. Somente com humildade. Porque temos que reconhecer que precisamos uns dos outros, que ninguém amadurece sozinho. Ninguém já chegou. Ninguém é dono da verdade. Todos estamos incompletos e imperfeitos. Todos e todas somos discípulos, missionários, ao mesmo tempo santos e pecadores. Temos que nos edificar, nos consolar, nos corrigir, nos instruir e nos encorajar mutuamente. Como diz Efésios, é preciso o auxílio de toda junta no corpo e a cooperação de cada parte. Somos como um time de futebol que precisa do conjunto. Defesa, meio-campo, laterais e atacantes, todos ativos e em fina sintonia. Somos como um pomar, com todas as frutas amadurecendo aos poucos para a colheita. Somos como os cachos de um ipê amarelo ou de uma violeta roxa que vão se abrindo para juntos formar lindos buquês. Almejar a plenitude de Cristo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Seu tema desse mês é orar. Santificado seja o teu nome, venha, venha, venha o teu reino de paz, justiça e amor. A igreja e a pessoa madura vivem em comunhão com Deus e com as pessoas ao seu redor. Cultivam e praticam uma convivência de paz, respeito mútuo, justiça e amor. Conviver é viver com as pessoas no lar, na escola, no serviço, na igreja, na sociedade e no planeta, praticando os valores e virtudes do reino de Deus. A maturidade nos leva a uma convivência pacífica, tolerante, compassiva, generosa e solidária. Nos tornamos sal, luz, fermento e perfume de Cristo nesse mundo tenebroso de trevas. Ódio, egoísmo, corrupção, injustiça e violência. Temos esperança no mundo melhor. Quando vimos nossos jovens e crianças lutando contra esses maus comportamentos, abraçando a ética cristã e engajando-se na missão transformadora de Deus. Concluindo nossa reflexão sobre os sonhos de Deus para a sua igreja, só podemos louvar a Deus e nos regozijar porque temos a certeza de que as palavras de Jesus Cristo são verdadeiras. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Agradecemos a Deus, porque na sua infinita misericórdia, nós fazemos parte desta igreja que Cristo está edificando. Além de recebermos as graças de Deus como membros do corpo de Cristo, temos nossa participação, nossa contribuição, nossas responsabilidades na edificação e na missão da igreja. É um privilégio e um dever ser uma igreja ensinadora, uma igreja formadora, uma igreja discipuladora, uma igreja missionária. Pelo exemplo e ensino cristão desde a infância até a maturidade, formamos mulheres e homens de Deus que vão participar na edificação da igreja e na missão transformadora de Deus em todos os lugares. Que igreja queremos? Que igreja somos? Vamos nos inspirar cada vez mais na visão deslumbrante de Efésios 4. Vamos nos esforçar para praticar essas 3 atitudes, para sermos, acima de tudo, uma igreja bíblica. São 3 desafios: preservar a unidade, apreciar a diversidade e almejar a maturidade. Vamos gravar e viver essas 3 palavras: unidade, diversidade e maturidade. Para preservar a unidade, temos que acreditar na ampla extensão da obra de Deus que começou 2000 anos atrás e hoje é local e global. Obra essa que tem um só pastor e um só rebanho cristão. Temos que nos unir no amor de Cristo. Isso começa dentro de nossa própria comunidade cristã, dentro de nossa cidade e depois se estende para longe. A abertura do coração possibilita a unidade e a maturidade. Para apreciar diversidade na igreja é preciso nos esticar e nos abrir para o diferente. Vamos escutar o outro e a outra. Não temos que ter medo da unidade e nem da diversidade. É assim que Cristo faz sua igreja. Temos que andar unidos com nossas diferenças. Não há outro caminho para ser um só corpo. Será que a beleza da criação de Deus e da sua igreja não está na unidade com diversidade? Será que não perdemos muito e nos limitamos quando nos fechamos à diversidade? Até nossa adoração fica mais completa com a diversidade. Para almejar e atingir a maturidade como igreja local e como pessoas, nunca podemos parar de crescer em tudo para chegarmos à plenitude em Cristo. E temos que crescer juntos e juntas, observando e participando, ouvindo e falando, ensinando e aprendendo, recebendo e dando. É um processo comunitário de mutualidade e diálogo. Um dinâmico processo de aperfeiçoamento, corrigindo as falhas, curando as feridas, nos tornando mais completos. É assim que eu entendo hoje a igreja dos sonhos de Deus. E é com essas reflexões sobre a palavra de Deus que ofereço minha humilde contribuição à edificação desta bela comunidade cristã. Que todos nós possamos crescer mais e mais e mais, até que todos cheguemos à unidade da fé, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Boa caminhada para vocês. Deus lhes acompanhe. Amém.